Há filmes que são mais do que filmes, são marcos. O Leopardo é um desses casos, uma obra-prima absolutamente opulenta que, por um triz, esteve para não ser vista da forma como o realizador a imaginou. E tudo começa com um choque. Imaginem a cena. O realizador, o aristocrata Luchino Visconti, descobre que a estrela de Hollywood, Burt Lancaster, foi escolhida para o papel principal. A sua reação? Oh não! Um cowboy! Sim, um cowboy. A ideia de um americano a fazer de um príncipe siciliano parecia, na altura, um desastre completo. O que nos leva à grande questão que vamos explorar hoje. Como é que este cowboy de Hollywood não só conseguiu o papel, mas se transformou na alma de um dos maiores, se não o maior épico do cinema italiano? A resposta é tão fascinante quanto o próprio filme. Mas a controvérsia do casting foi o menor dos problemas. O verdadeiro desastre, esse aconteceu quando o filme chegou aos Estados Unidos. Ora bem, o contraste é brutal. A 20th Century Fox, o estúdio americano, basicamente pegou nesta obra de arte e desfez-a. Cortaram quase 40 minutos. Fizeram uma dobragem para inglês que era péssima. E a cor? Destruíram por completo a riqueza visual do filme com um reprocessamento de má qualidade. Foi tão mau que o próprio Visconti disse algo como: "Esta é uma obra pela qual não reconheço paternidade nenhuma." Quer dizer, ele renegou o filme por completo. Felizmente, claro, décadas mais tarde, a sua visão original foi recuperada. E foi essa a versão certa que acabou por ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Muito bem, vamos então mergulhar na história. O Príncipe e a Revolução. O filme leva-nos até à Sicília em 1860. Estamos num mundo à beira do abismo, a mudar drasticamente. E vemos tudo isto através dos olhos de um homem que é, ele mesmo, o símbolo do fim de uma era. E para percebermos bem o filme, temos de falar do contexto. O que é o Risorgimento? Basicamente, foi um movimento do século XIX que unificou a Itália. Eram revolucionários, liderados por figuras carismáticas como Garibaldi, que percorreram a Sicília com o objetivo: deitar abaixo a velha ordem aristocrática. É neste caos, neste turvilhão de mudança, que a nossa história acontece. E no centro deste furacão está ele, Dom Fabrício, o príncipe de Salina, o Leopardo. E que personagem! Um homem de uma complexidade incrível. É um aristocrata já com alguma idade, um homem da ciência, mas ao mesmo tempo profundamente ligado à tradição. O mais fascinante nele é que é um realista. Ele percebe com uma tristeza palpável que o seu mundo está a morrer. A personagem foi baseada no bisavô do autor do livro. E Burt Lancaster, o que ele fez foi genial. Ele modelou a sua interpretação no próprio realizador, Visconti, captando toda aquela nobreza, aquela autoridade natural. E isto leva-nos ao coração filosófico do filme, a uma ideia que é quase um quebra-cabeças. Para que as coisas continuem como estão, é preciso que tudo mude. É a pura arte do compromisso aristocrático, a estratégia de sobrevivência para atravessar uma revolução sem perder tudo pelo caminho. Esta ideia é resumida na perfeição na frase mais famosa do filme, dita pelo sobrinho do príncipe, o jovem e ambicioso Tancredi. Ele diz: "Se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude." É uma frase paradoxal, mas que diz tudo sobre a estratégia de sobrevivência daquela elite. E como é que isto se traduz na prática? Bem, vemos o príncipe a fazer uma série de jogadas pragmáticas. Primeiro, ele dá a sua bênção ao sobrinho para se juntar aos rebeldes. Uma jogada arriscada. Depois, arranja-lhe um casamento com a belíssima Angélica. Ela não é da nobreza, mas a sua família tem o dinheiro que eles precisam. Ele aceita que a sua classe está a ser substituída pelos novos ricos. E por fim, quando lhe oferecem um lugar no novo Senado, ele recusa. Ele sabe que o seu tempo já passou. É a aceitação melancólica, mas inteligente, da mudança. Ok, vamos mudar um pouco o foco. Porque para além de toda esta política e filosofia, o Leopardo é uma experiência visual absolutamente avassaladora. É uma recriação de um mundo perdido com um detalhe que roça o impossível. Há uma crítica da BBC que resume isto na perfeição. Diz que Visconti tinha um olhar de pintor para o detalhe e a iluminação. E é exatamente isso. Cada plano, cada frame, parece uma pintura de um grande mestre. O filme é, literalmente, uma obra de arte em movimento. A atenção ao detalhe era obsessiva. Filmaram em palácios sicilianos verdadeiros que foram restaurados para o efeito. Mandaram criar serviços de loiça e talheres com o brasão da família Salina. Mas o melhor de tudo é este pormenor. Visconti mandou encher as gavetas do quarto do príncipe com camisas de seda caríssimas, camisas que a câmara nunca iria ver. Porquê? Para que Burt Lancaster sentisse a personagem, para que sentisse o peso daquela riqueza. É este nível de dedicação que cria um mundo tão real, tão palpável. E todo este esforço, toda esta opulência culmina numa cena lendária. O
O famoso baile. 45 minutos de filme. Mas isto não é uma festa qualquer. É muito mais do que isso. É uma festa no fim do mundo. Sim, ouviram bem. 45 minutos. Um ato final de um filme épico dedicado quase inteiramente a um baile. Pensem na audácia disto. É sem dúvida uma das decisões de ritmo mais arriscadas e geniais da história do cinema. Mas a pergunta impõe-se: porquê? Porquê um baile? Porquê é que uma festa é o ponto alto de um filme sobre uma revolução? A resposta é que este baile é o filme inteiro em miniatura. É ali naquele salão que a velha aristocracia e a nova burguesia se encontram, se medem, se estudam. Para o príncipe, a festa funciona quase como um monólogo interior. É ali que ele reflete sobre a vida, sobre os arrependimentos, sobre a morte que se aproxima. É como alguém escreveu a última dança de uma ordem social que está a morrer. É o momento em que o velho mundo publicamente passa o testemunho ao novo. E com isto, chegamos ao legado do filme, à chamada Era dos Chacais, porque o Leopardo deixa-nos com uma mensagem final que é poderosa, sim, mas também profundamente cínica sobre o futuro. E quem a diz é o próprio príncipe numa profecia amarga sobre quem vai tomar o poder. Ele diz: nós éramos os leopardos, os leões. Aqueles que nos vão substituir serão os chacais, as hienas. É a resignação total de um homem que vê a nobreza a ser trocada pela ganância e pelo oportunismo. Hoje, claro, toda a gente o considera uma obra-prima. Mas é engraçado pensar que, na altura, nem todos os críticos viram a sua grandeza. Houve um que até escreveu que o filme era tolo e sem sentido. Só mostra como as grandes obras de arte, por vezes, precisam de tempo para serem compreendidas. E no final de tudo, o Leopardo deixa-nos a pensar. Deixa-nos com uma pergunta que é completamente intemporal, que vai muito para além da Sicília do século XIX. A pergunta é esta: qual é, afinal, o custo da sobrevivência num mundo que está sempre a mudar?